só rir de você. Você chegou silencioso hoje. Deixa a chinela no ar. Mas tá pegando alguma coisa pra comer, pra variar. Nossa, toda hora que você fala que eu tô comendo, toda hora. Toda hora você só entra na live comendo. Eu vou te expor aqui pra Fazer todo mundo. propaganda, gente. Balinha, doce de leite com mel. Lá do Gerivá. Ó. Meu Deus do céu. Nossa, não acredito que ele faz essas Marca coisas. aí, não. Gerivá. Vai que eles me dão um saco de balinha dele. Você não tem vergonha de fazer essas coisas, não? Tem, não? Delícia. Nem um pouquinho? Deveria. Fica comendo ao vivo. A gente pensa em negócio gostoso. Você é muito engraçado. Oi, Silas, seu Ailton, Luciana, boa noite para quem já entrou, pra quem vai entrar agorinha. Humberto mastigando. Ai, Jesus, eu não aguento, não. Vou trabalhar, não pode falar. Posso? Não, hoje você vai começar. Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa live. Aí, começou, igual. Começou? Deu 9 horas? Deu, né? O Charlie pegou alguma coisa ali. O papelzinho da balinha que eu joguei pra ele, até ele gostou. Gente, boa noite, né? Vamos começar com seriedade aqui. Hoje nós estamos no 24º dia e o tema de hoje é amor versus cobiça. Amor, a televisão, o som. É porque tem um som ligado aqui, deixa eu desligar, que me tira da atenção. O tema de hoje, então, é amor versus cobiça. E o capítulo é um pouco complicado, mas, contudo, dá pra gente entender e tirar alguns ensinamentos bem importantes. E eu quero começar explicando, de fato, o que é essa cobiça, né? Porque se é amor versus cobiça, o que é a cobiça? O amor, a gente tem falado disso aqui já há dias. Mas e cobiça? O que significa isso dentro do relacionamento, né? De fato, cobiça, quando a gente vai olhar dentro do dicionário, a gente verifica que cobiçar é desejar exageradamente algo. E dentro do contexto do casamento, a gente vai colocar uma palavra a mais. A gente vai colocar que é desejar de forma exagerada algo proibido. Então, nós vamos colocar dessa forma aqui dentro do casamento, do contexto do casamento. Você não parar de comer balinha aqui na hora da live. Eu vou pôr aqui pro pessoal não cobiçar. Não cobiçar suas balinhas? Obviamente. Ele comprou essas balinhas hoje, voltando pra Goiânia, lá no Gerivá, ele tá empolgado com essas balinhas. Sabe aquelas balinhas que grudam no dente, arranca até a obturação? Segunda-feira eu tenho que visitar meu dentista. É dessas. Mas vamos voltar aqui? A gente pode ficar sério agora? Vai. Obrigada. O autor começa falando e trazendo para nós aqui o exemplo de Adão e Eva. Por quê? Quando Deus criou o homem, que colocou eles ali naquele jardim maravilhoso e com tudo que eles precisavam, de fato ali eles tinham tudo o que eles precisavam para viver. E viver muito bem, viver com qualidade e felizes e sem problemas, né, e sem doenças, e era tudo muito perfeito. Mas depois que Eva foi enganada ali, nós sabemos da história, né? Eva, ela conduziu o seu coração para um lugar de cobiça e começou a desejar coisas que até então ela não tinha. E aí nós podemos trazer essa situação para as nossas vidas também, porque nós muitas vezes
nós temos tudo que nós precisamos, mas por vezes a gente começa a desejar coisas, a querer coisas e colocar os nossos olhos e os nossos corações em coisas, em situações e buscar prazer em outro lugar. E isso traz um perigo para o relacionamento, porque nós começamos a tentar suprir as nossas necessidades que são legítimas de maneiras ilegítimas. E aí o autor ele começa a trazer para nós aqui algumas situações dessa busca, né? Dessa cobiça, dessa busca por coisas legítimas, mas de formas ilegítimas. E ele traz que pode ser a satisfação sexual fora do casamento, as imagens pornográficas, as fantasias, ou até mesmo a questão da ambição por bens, por posses, por poder, por vaidade. Nós começamos a ver aquilo que o outro tem e começamos a querer para nós. E essa cobiça, ela de fato, ela é o oposto do amor. E o autor fala o seguinte, que é o primeiro passo para nós nos afastarmos do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento com o nosso cônjuge. A cobiça, ela acaba nos tornando pessoas altamente insatisfeitas, né? Nos torna pessoas insatisfeitas, pessoas murmuradoras. Passamos a comparar o nosso cônjuge com outras pessoas e desejar outras pessoas no lugar do nosso cônjuge. E isso pode adormecer o nosso amor, adormecer os nossos sentimentos, destruir o nosso casamento, em lugar dessa cobiça nos levar para uma plenitude, tipo, nossa, eu estou completo, eu tenho de tudo, está sobrando. Na verdade, essa cobiça vai nos levar para um lugar de vazio, de dor, de sofrimento, de tristeza. Porque nós precisamos ser felizes com o nosso cônjuge, sermos supridos com ele e não buscar lá fora aquilo que nós já temos em casa, aquilo que nós já temos no nosso cônjuge. E quando a pessoa abre o coração para esse sentimento ruim da cobiça, além de colocar o relacionamento em risco, começa a focar o seu pensamento, as suas energias, o seu dinheiro, o seu tempo, com aquilo que você não deveria focar. E esse prazer em coisas proibidas nunca vão nos trazer satisfação, nunca vai nos deixar felizes. Aquelas pessoas que já vivenciaram isso dentro do relacionamento podem perceber o quão vazio você sai após uma pisada na bola dentro do casamento. Quando você deixa de estar com seu cônjuge e foca o seu tempo em outras coisas, até mesmo na questão da traição, do relacionamento infiel, isso não vai te trazer suprimento, isso não vai te trazer satisfação nem alegria, mas muito pelo contrário, vai trazer dor, vai trazer vazio. E o autor traz essa questão para nós pensarmos aqui, que de fato sim, o amor, aliás, a cobiça, ela é o oposto desse sentimento de amor. Porque quando nós somos apaixonados e nós amamos de verdade, no contexto amplo da palavra amor, nós somos altamente gratos. E se eu começo a entrar nessa questão da cobiça, eu vou demonstrar ingratidão. Por quê? Porque eu sempre vou estar querendo aquilo que eu não tenho. Eu vou sempre estar comparando o meu esposo com outras pessoas, ele vai sempre me comparar com outras pessoas e aquilo vai gerar uma sensação de insatisfação, de que não está completo, de que sempre vai estar faltando alguma coisa. E o autor fala o seguinte: concentre-se em ser grato por tudo que Deus te deu, em lugar de escolher essa ingratidão e esse descontentamento. E muitas vezes, quando eu vou conversar com mulheres nessa questão de relacionamento, dessa vida conjugal,
muitas demonstram esse descontentamento com o esposo, esse descontentamento com a vida conjugal. Só que quando você está muito focado nesse descontentamento, aquilo vai crescendo numa proporção tão grande dentro de você, que você esquece de ver as coisas boas que você tem, esquece de ver as coisas boas que você vive, e os seus olhos ficam tão focados no problema, que você não vê mais aquilo de bom que você tem dentro da sua casa. É preciso que alguém de fora venha e tente abrir os seus olhos. Olha, presta atenção. Seu esposo não é perfeito, você também não é perfeito, mas vocês têm isso, têm aquilo, vocês vivem esses momentos, e começar a mostrar para essa pessoa coisas que ela possa parar e refletir. Não, realmente, é bom por esses motivos, tá bom nesse instante, tá bom dessa forma, e verificar qualidades e momentos de alegria que vocês vivem juntos. Quando eu fiz o processo de coach, para mim foi muito transformador, porque uma das tarefas que me foi passado na época foi de fazer lista de 40 motivos de gratidão. Só que na época eu estava assim tão doente emocionalmente que quando eu fui escrever os 40 motivos eu não consegui encontrar. 40 motivos de gratidão parecia ser muita coisa. Hoje, após todo esse processo que eu vivi, eu consigo escrever 100 motivos de gratidão com muita facilidade e muito rápido. E algo que eu aprendi e eu tenho praticado muito é já acordar e pensar em motivos de gratidão. Sabe, agradecer a Deus e agradecer pela vida, pela saúde, pelo alimento, por levantar da cama, por ter um trabalho, por ter um marido, por ter filhos. Se eu for começar a mencionar aqui tantas coisas das quais nós podemos ser gratos. E eu acho que o principal foco desse capítulo aqui, desse dia 24, é de fato nos lembrar que nós precisamos ser gratos. Nós precisamos ter gratidão no nosso coração, tirar os olhos dessa cobiça por coisas que a gente não tem ainda e o foco tão desenfreado por ter coisas, por ter poder, por ter dinheiro, por ter um marido perfeito, uma esposa perfeita, coisa que isso nunca vai acontecer porque nós somos falhos. Mas colocar os nossos olhos naquilo que de bom nós vivemos, nos momentos gostosos que nós temos em casa, nas qualidades que o seu cônjuge tem. Porque se você casou com ele, é porque alguma qualidade ele tem. Talvez ao longo dos anos essas qualidades foram ficando tão abafadas, mas nem tanto pelos defeitos. Muitas vezes nós abafamos as qualidades do nosso cônjuge com o nosso negativismo, com a nossa forma de olhar de forma negativa, pejorativa, muitas vezes criticando tanto, exigindo tanto, e esquecemos de dar valor e de glorificar, de engrandecer as qualidades que essa pessoa tem. Então o foco hoje é voltar os nossos olhos para as qualidades e passarmos a ser muito mais gratos do que ficar reclamando e do que ficar desejando coisas que a gente não tem nesse momento. Talvez hoje você não tenha o carro dos seus sonhos, nem a casa dos seus sonhos, nem o marido dos seus sonhos ou a esposa dos seus sonhos. Mas comece a pensar nas coisas que você já tem, nas coisas que você adquiriu e praticar, exercer esse sentimento de gratidão que traz tanta libertação para nós mesmos como seres humanos. É contigo, amor. É isso aí. O autor, para mim, ele foi muito feliz ao falar de cobiça e usar o termo, a história de Adão e Eva. Eu não sei se você já leu, se você conhece, se você acredita ou não, se isso aconteceu ou não, mas também não importa. Importa se você conhece e sabe o que quer dizer a história, né? Que a história de Adão e Eva era só os dois na face da terra e não existia mais nenhum outro ser humano, era só os dois. Não tinha problema de saúde, não tinha problema financeiro, não tinha sogra, não tinha nada para atrapalhar, né? Então, assim, não tinha problema nenhum, entendeu? Não tinha problema nenhum. E só tinha uma restrição, só algo que eles não poderiam fazer, né? E isso foi o que atraiu Eva e os dois tropeçaram ali e deu o problema que deu, né? Então, quando ele traz essa história para a gente trazer à luz do nosso entendimento, fica muito claro
que a gente tem que realmente ser grato a Deus por tudo que a gente tem, né? E não fazer comparações, não fazer equivalências, não olhar para a grama do vizinho que é mais verde, e entender que tudo aquilo que nós temos hoje foi Deus que deu, né? Deus que nos deu, e muitas vezes nós não sabemos administrar aquilo que Ele nos deu e queremos mais. Se a gente não consegue administrar aquilo que Ele nos deu, como que nós vamos administrar mais ainda aquilo que nós queremos, né? E fica muito claro isso. Quando eu dedico foco, quando eu dedico energia, quando eu dedico esforço para aquilo que não vai somar no meu relacionamento, eu estou subtraindo. Não tem, a matemática ela é exata. Tudo que eu dedico força, que eu somo para o meu casamento, está sendo somado. Aquilo que não estou sendo somado, eu estou subtraindo o meu casamento. Então, quando eu olho para a esposa do meu vizinho e eu acho que ela é melhor do que a minha, eu estou deixando de admirar a minha para admirar aquilo que não é meu. Então, cadê o meu esforço em agradar? Cadê o meu esforço em me dedicar para ela, em me declarar todos os dias, em fazer amor quantas vezes for necessário, preciso, de vontade e etc e tal, né? Então, a energia se perde, o foco se perde e o casamento se perde. E a gente entra no mesmo tropeço aí que aconteceu na história de Adão e Eva, por não ser grato a Deus por aquilo que Ele nos deu, mesmo talvez não faltando nada, porque na história de Adão e Eva não faltava nada, pelo contrário, tinha tudo e tudo com muita abundância, isso. E mesmo assim eles falharam. Então achei muito interessante o que o autor trouxe para quando fala de cobiça, trazer esse texto de Adão e Eva, foi muito assertivo. E é um ciclo vicioso, né? Quando você começa a cobiçar tanto outras coisas, você entra num ciclo vicioso, muito perigoso. Você deixa de olhar para aquilo que você já tem, aquilo que Deus já fez por você, né? Tem até uma frase que eu anotei aqui, que eu acho ela muito bacana, que diz assim: agradecer é a arte de atrair coisas boas. Gente, experimenta, sabe? Acorda e já antes de você sair da sua cama, já respira assim, suspira gratidão. Gratidão pela vida, pela oportunidade de abrir os olhos, pela oportunidade de levantar, pelo chuveiro quente que você tem. Sabe, agradecer pelas coisas mais assim que você não percebe no seu dia a dia, que são altamente importantes. Eu me lembro, eu vou contar uma coisa um pouco feia. Quando você foi fazer cirurgia nos rins para tirar pedra, você colocou sonda. Eu lembrei disso agora porque eu li um livro que falava sobre isso, que fazer xixi, gente, é uma coisa muito automática, né? E a gente não percebe o tanto que aquilo é importante. Você só percebe que aquilo é importante quando você está com uma sonda, quando você está passando mal, não é, amor? Você poderia falar isso com muita propriedade, né? Que ele já fez cirurgia nos rins umas 3 vezes para tirar pedra. E quando ele comentou isso comigo, o tanto que ele sofreu isso, e eu fui ler um livro, não sei se é o Jeito Harvard de Ser Feliz, que fala sobre isso, eu não lembro o livro, mas o autor fala sobre isso, eu achei muito interessante. Fala assim, você só consegue ser grato por fazer xixi quando você não pode fazer. Eu não acredito que você tá falando. Sério, eu tô falando. Não, mas é verdade. Mas fazer xixi é uma coisa normal. É bem normal. Todo mundo faz. Gente, já tá falando isso, é porque quando coloca a sonda, não sei se você já colocou, aí no outro dia vai tirar essa sonda, aí a enfermeira chegou no quarto e falou assim, ó, você toma muita água que eu vou tirar a sonda, você tem que correr e urinar, porque senão entope, aí tem que colocar de novo e dói, viu? Aí eu falei, então tá bom. Aí eu tomei água, aí ela chegou, falei, não vai dar anestesia pra tirar essa sonda, não. Ela não, pum! Rapidão. Já tirou a sonda assim, eu corri pro banheiro. Gente, parece que eu tava urinando Gillette.
Foi quando eu comentei com ela, falei, gente, tem que dar graças a Deus, Graças não a precisa conta de Deus, urinar, sim. normalzinho, assim, então... Por isso que É todas sinal de as gratidão, vezes que né? eu penso nessa questão da gratidão, eu me lembro um pouco dessas histórias. E assim, às vezes a gente vive a nossa vida numa loucura tão grande, numa correria tão grande, que a gente deixa de ser grato por coisas que fazem parte da nossa rotina, sabe? Que é normal. Como você acordar cedo, tomar um banho. Alguém aqui já agradeceu por ter um chuveiro quente dentro de casa? É um privilégio termos um chuveiro quente em casa. É um privilégio abrirmos a torneira e termos água para beber a hora que a gente quer. Isso é muito gratificante, porque antigamente era tudo muito difícil, né? Quando você queria beber água, você não, todo mundo aqui que está aqui isso é muito novo, né? Mas antigamente as pessoas tinham que ir lá tirar a água do poço. Minha mãe conta que quando ia lavar roupa, na época que ela era nova, solteira, elas lavavam roupa no rio. Não tinha tanque em casa, não tinha torneira em casa, então tinham que juntar aquelas roupas e levar para a beira do rio, que tinha perto da fazenda, para lavar as roupas lá. E hoje a gente vive com muito conforto, né? Com tanque, com máquina de lavar, com sabão, omo líquido, cheirosíssimo, né? E não damos valor muitas vezes, não somos gratos. Então, muitas vezes eu fico aqui em casa e às vezes eu começo a cuidar das coisas, eu começo a agradecer. Falo, Deus, obrigado porque eu tenho uma máquina de lavar. Obrigado porque eu tenho um rodo para rapar essa água. Minha mãe é maranhense, ela carregava água na cabeça. cabeça lá, tadinha. A cabecinha dela até chatinha, assim. E assim, nós colocando isso agora dentro do contexto do amor, do casamento, que é o que a gente está tratando aqui, isso é muito importante. De você poder agradecer, Deus, obrigada, obrigada mundo, obrigada vida, porque eu tenho um marido para cuidar de mim, eu tenho uma esposa, a gente se ama, a gente se cuida, obrigado pela casa, obrigado pelas coisas que a gente conquista, pelos filhos, precisamos exercer essa gratidão. E quando a gente exerce essa gratidão, a gente afasta esse sentimento de cobiça que é tão perigoso, que pode levar o nosso casamento à ruína. Então, assim, tire o foco dos defeitos, tire o foco dos problemas que vocês vivem e decida hoje, sabe, tirar um tempo para você exercer essa gratidão, praticar essa gratidão. E inclusive a tarefa de hoje aqui, o desafio do livro é acabar com a cobiça, identificar todo objeto dela em sua vida e remover, né? A cobiça não pode ter permissão de ficar perto de você, de ficar dentro do seu casamento e substituir essa cobiça por gratidão. Aí eu vou além. Quem quiser fazer esse teste, pega um papel e uma caneta, se você já não tem o seu caderninho, né, para poder escrever, como eu faço aqui há anos, mas escreve motivos de gratidão. Não vou pedir para você escrever 40 logo de uma vez, mas assim, escolhe 10. Escolhe 10 motivos de gratidão e escreve hoje antes de você dormir e leia eles antes de você dormir. Amanhã, quando você acordar, você já vai acordar com um olhar diferente para a vida, com um olhar de gratidão. E o seu dia vai ser muito mais leve, muito mais tranquilo. Você vai olhar para o seu cônjuge com outros olhos, com um olhar de gratidão e de amor. Tá bom? E pessoal, não confunda a cobiça ou o desejo com a cobiça, né? Ou o sonho com a cobiça, né? A gente tem pode gente sonhar, que né? às vezes escuta e não entende algumas coisas que a gente fala. A cobiça é algo, o sonho é outro totalmente diferente. O sonho ele se torna um motivador, um potencializador das suas energias, das suas forças, do seu intelecto, entendeu? Então você pode olhar um carro do seu amigo, do seu vizinho, algum parente, você sonhar em ter um carro, né? admirar um carro daquele, e isso vai fazer com que você focalize, com que você concentre as suas energias, com que você concentre o seu entendimento, o seu intelecto para chegar ao ponto de conseguir comprar um carro daquele, entendeu? Isso não é cobiça, entenda bem o que a gente está falando, tá? A cobiça é aquele desejo de ter algo que você não tem e que te leva para baixo, que faz com que você minimize aquilo que você tem, que despreze aquilo que você tem, que faça com que você não deseje mais aquilo que você tenha, entendeu? E isso automaticamente tira qualquer sentimento de gratidão
a Deus, a você mesmo, aquilo que você conquistou, a pessoa que está com você, a seus familiares, seus amigos. Tira esse foco, esse agradecimento, essa gratidão do seu coração e traz energias ruins, tá? E traz um pensamento totalmente deturpado do que você deveria ter na verdade. Tá? Então, cobiça e sonho é totalmente diferente. Não é a mesma coisa Não mesmo, é. né? Pessoal, eu queria pedir para vocês algo. Amanhã o tema é sobre perdão. É muito importante, é um tema muito forte. Eu sei que amanhã é sábado, muitas pessoas têm compromisso, né? Mas assim, tenta assistir amanhã ao vivo, convida seus amigos, manda para alguém. Talvez tenha na sua família ou no meio dos seus amigos pessoas que têm vivido essa dificuldade do perdão. Então, eu queria muito que vocês participassem e convidassem as pessoas amanhã. Vai ser muito bacana, eu tenho certeza. É isso. Boa noite. Tô na dúvida qual que eu vou comer. Não vai comer nenhuma mais, chega. Beijo, gente. Boa noite, viu? Até amanhã. Tchau, tchau. Vamos falar sobre perdão, hein?